Você já imaginou correr para o hospital em desespero com seu filho doente? E ao chegar lá, descobrir que o médico de plantão é ninguém menos que o seu ex-marido? Pior ainda, ele não fazia ideia de que a criança era seu filho. Essa é a história de Helena, uma mulher que lutou sozinha por anos, e de Ricardo, o homem que agora precisa encarar um passado que nunca soube que existia. Prepare-se, porque esse reencontro vai mexer com você. Segredos revelados, mágoas antigas, mas também um amor que insiste em renascer. Será que eles vão conseguir transformar dor em esperança? Fique comigo até o final e descubra como o destino pode virar tudo de cabeça para baixo quando menos esperamos. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. A madrugada parecia engolir a cidade pequena em que Helena vivia. As ruas estavam silenciosas, mas dentro da casa dela, o caos havia começado. Lucas, seu filho de 6 anos, lutava para respirar. O chiado no peito dele era mais assustador do que qualquer pesadelo. Helena tentava manter a calma, mas suas mãos tremiam enquanto o embalava nos braços. "Respira, meu amor. A mamãe está aqui." Ela sussurrava, repetindo como um mantra, mais para se convencer do que para confortar o menino. Correu para o hospital local. O som de seus saltos ecoava pelos corredores estreitos e mal iluminados. Médicos e enfermeiros a atenderam rapidamente, mas bastaram poucos minutos para o pediatra explicar. O caso exigia equipamentos e recursos que ali não existiam. Lucas precisava ser transferido para o hospital regional, onde havia uma ala pediátrica completa. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. Segurar a mãozinha quente e febril do filho dentro da ambulância foi como estar suspensa no tempo. Cada curva da estrada, cada sirene cortando a noite, era um lembrete cruel de que ela estava prestes a perder o que mais amava. Rezava em silêncio, as palavras entrecortadas pelo som da respiração irregular de Lucas. Quando chegaram ao hospital maior, a movimentação foi imediata. Enfermeiros surgiram de todos os lados, conduzindo a maca para dentro. Helena seguiu atrás, o coração acelerado, enquanto vozes profissionais davam ordens rápidas. "Exames completos. Preparem a medicação." E foi então que uma voz a fez parar em choque. Uma voz que ela conhecia de cor, mas que não ouvia há anos. "Estabilizem a saturação. Quero acesso venoso agora." Helena sentiu o sangue gelar. Não podia ser. Atravessou a porta e o viu. Ricardo Albuquerque. Jaleco impecável. Olhar concentrado. O mesmo porte firme que sempre carregara. Mas agora havia algo diferente. A gravidade de quem tinha o destino de vidas nas mãos. O ar sumiu dos pulmões dela. Seus olhos encontraram os dele por um instante, e todo o passado veio à tona como uma onda impiedosa. O amor avassalador, o casamento em chamas, a separação amarga, o silêncio absoluto. Ricardo congelou por um segundo ao reconhecê-la, mas rapidamente voltou à postura profissional. Aproximou-se da maca, examinou Lucas com precisão, dando ordens firmes, mas ao olhar de novo para Helena, algo em sua expressão mudou. Uma sombra de incredulidade atravessou seu rosto. "Helena?" O nome saiu quase como um sussurro, abafado pela confusão do momento. Ela engoliu em seco, tentando manter a firmeza. "Ele é seu paciente agora." A voz dela quebrou, revelando mais do que queria. "Salve meu filho, Ricardo." Ricardo voltou a se concentrar no menino, mas Helena percebeu. Viu o modo como os olhos dele demoravam um segundo a mais no rosto de Lucas, como se algo dentro dele começasse a se remexer. Um reconhecimento silencioso, ainda sem forma. Helena ficou parada, impotente, sentindo o coração despedaçar-se em 1000 pedaços. O destino tinha sido cruel, jogando-a de volta diante do homem que menos esperava rever. O homem que nunca soubera que tinha um filho. Lucas tossiu, e Ricardo se inclinou imediatamente, falando com os enfermeiros. O instinto médico era impecável, mas por trás da máscara profissional, Helena percebeu algo diferente. Um lampejo de confusão, de déjà vu. Enquanto o garoto era levado para exames, Helena caminhou atrás, o corpo rígido,
como se lutasse contra a vontade de fugir dali. Cada passo soava como um aviso. Não havia mais como esconder. Naquele hospital, naquela noite, o segredo guardado por 6 anos estava prestes a se despedaçar. O corredor do hospital parecia mais longo do que deveria. Helena caminhava de um lado para o outro, com os braços cruzados contra o peito, tentando manter-se firme. Cada segundo de espera era um tormento. Podia ouvir vozes distantes, o tilintar de bandejas metálicas, o som dos passos apressados dos enfermeiros. Mas, para ela, tudo soava abafado, como se estivesse dentro de uma redoma. O coração batia em descompasso, não apenas pela preocupação com Lucas, mas pela presença esmagadora de Ricardo. Quando finalmente o viram sair da sala de exames, Helena sentiu as pernas fraquejarem. Ele retirou as luvas, falou rapidamente com a equipe e então seus olhos pousaram sobre ela. Por um instante, o mundo parou. Era como se todo o tempo que haviam passado separados se resumisse àquele olhar. Ricardo respirou fundo, tentando recuperar a calma. Ele vai ficar em observação. Já estabilizamos a respiração e vamos monitorar a evolução. Helena assentiu, sem conseguir dizer nada. Apenas fechou os olhos por alguns segundos, em um alívio silencioso. Mas quando os abriu, Ricardo ainda a encarava. Não havia apenas profissionalismo ali. Havia choque, confusão e algo mais profundo que ela não queria nomear. "Você está bem?" Ele perguntou, a voz mais baixa agora, quase hesitante. "Isso não importa." Helena respondeu, firme, mas sem a convicção que gostaria. "O que importa é o meu filho." A palavra escapou de seus lábios de forma natural. "Meu", e Ricardo sentiu o peso dela. Seus olhos se estreitaram, e por um momento ele parecia buscar traços invisíveis, uma verdade escondida bem diante dele. Enquanto caminhavam juntos até o quarto de internação, Helena tentou manter distância, mas cada vez que o via ao lado da maca de Lucas, algo dentro dela se partia. Ele ajeitava os fios de cabelo do menino, verificava o oxigênio, dava instruções à equipe com firmeza. Era o mesmo homem que ela conhecera, só que agora mais maduro, mais intenso, como se os anos tivessem acrescentado novas camadas àquele olhar profundo. Quando a enfermeira saiu e ficaram a sós, o silêncio pesou entre eles. Helena se sentou na poltrona ao lado da cama de Lucas, acariciando os cabelos do filho, enquanto Ricardo ficou de pé, observando. "Ele é esperto", Ricardo comentou, tentando quebrar o gelo. Durante os exames, fez uma pergunta que deixou a equipe inteira sem graça. Helena arqueou as sobrancelhas, surpresa. "Pergunta?" Quis saber se depois de melhorar poderia comer sorvete de chocolate. Um leve sorriso surgiu no rosto de Ricardo, mas desapareceu rápido. Ele desviou o olhar, voltando-se para o menino. "Helena, quantos anos ele tem?" A pergunta caiu como um trovão silencioso. Helena engoliu em seco, sentindo os dedos tremerem sobre os fios de cabelo do filho. 6, respondeu, a voz quase inaudível. Ricardo fixou o olhar nela, e algo dentro dele se acendeu. 6 anos. O cálculo surgiu automaticamente em sua mente, e ele sentiu o estômago se revirar. Não disse nada de imediato, mas voltou-se para Lucas. Observou atentamente o formato do queixo, a linha do nariz, o modo como franzia a testa mesmo dormindo. Era como se estivesse diante de um espelho distante no tempo. "Ele parece comigo", murmurou, mais para si do que para ela. Helena apertou os lábios, sem responder. Sabia que cada segundo de silêncio era um convite para que ele juntasse as peças sozinho. O coração dela martelava no peito, pedindo que ela fugisse, mas não havia para onde correr. "Helena." Ricardo se aproximou, a voz mais grave. "Quem é o pai dele?" Ela ergueu os olhos, finalmente encarando-o. As palavras não saíram. A garganta estava seca, os pensamentos embaralhados. Só conseguiu soltar um sussurro. "Ele precisa descansar." Ricardo a fitou por alguns segundos, tentando conter a onda de perguntas que explodia dentro dele. Por mais que ela evitasse, ele sabia que havia algo ali, algo que não fechava. A forma como ela tremia,
como desviava os olhos, como se protegia com as mãos ao redor do menino. Um silêncio pesado tomou conta do quarto. O bip ritmado da máquina ao lado da cama parecia mais alto, marcando cada segundo de tensão. Ricardo deu um passo atrás, como se precisasse de distância para não dizer o que fervia em sua mente. Eu vou respeitar o descanso dele, mas você e eu... Vamos ter essa conversa, Helena. Ela baixou os olhos, acariciando os cabelos de Lucas, como se isso fosse suficiente para protegê-la da tempestade que se aproximava. Sabia que ele estava certo. A cada olhar dele para o menino, a verdade se tornava menos possível de esconder. E pela primeira vez em 6 anos, Helena percebeu que não seria capaz de manter o segredo por muito mais tempo. As horas de observação se estenderam como dias para Helena. Lucas dormia tranquilo, recuperando-se pouco a pouco, enquanto o bip dos aparelhos preenchia o silêncio do quarto. Ela acariciava os cabelos do filho, cada movimento uma tentativa de se acalmar. Mas a presença de Ricardo, firme e constante, deixava sua alma em estado de alerta. Ele não saiu em nenhum momento. Manteve-se por perto, verificando os sinais, falando baixo com a equipe, mas acima de tudo olhando para Lucas como quem buscava respostas em cada detalhe e para Helena como quem já não aceitava mais desculpas. No fim da tarde, a enfermeira deixou o quarto após checar os monitores. Helena suspirou, pensando que teria alguns minutos de paz, mas Ricardo se aproximou e quebrou o silêncio de forma direta. Eu preciso saber, Helena. Ela o fitou com os olhos cansados, tentando se preparar para o que viria. Saber o quê? Ele respirou fundo, passou a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. Você sabe do que estou falando. Fez uma pausa e sua voz saiu mais firme. Esse garoto, o Lucas, ele é meu filho, não é? O coração dela disparou. Helena sentiu o corpo inteiro estremecer. Tentou sustentar o olhar dele, mas os olhos de Ricardo eram como lâminas, atravessando todas as suas defesas. Você não pode simplesmente chegar e... Tentou começar, mas a voz falhou. Ricardo se aproximou mais, o tom carregado de emoção. Não pode o quê? Não posso enxergar o óbvio? Helena, ele tem o meu sorriso. O meu jeito de franzir a testa, até o timbre da voz quando falou comigo mais cedo, soou como uma lembrança. Ela virou o rosto, lágrimas começando a se formar. Eu nunca quis que fosse assim. Então me diga a verdade. Ricardo exigiu, sua voz ecoando pelo quarto, mas logo abaixou o tom ao olhar para o menino adormecido. Por favor. O pedido, mais do que a ordem, foi o golpe final. Helena sentiu a garganta travar. Suas mãos tremeram quando seguraram a do filho. Respirou fundo, fechou os olhos, e então a verdade escapou como um fio de voz. Sim, o Lucas é seu filho. O tempo pareceu congelar. Ricardo piscou devagar, como se precisasse que o mundo confirmasse o que acabara de ouvir. A boca dele se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Apenas o peito subia e descia em um ritmo descompassado. Ele deu um passo atrás, a expressão oscilando entre incredulidade e dor. Meu Deus, murmurou passando a mão no rosto. 6 anos. Eu perdi 6 anos da vida dele. As lágrimas caíram dos olhos de Helena. Eu estava sozinha, Ricardo. Você tinha ido embora, não me procurou, não deu espaço para mim. Eu descobri a gravidez depois que você já tinha partido e eu não sabia como te alcançar. Você não tentou. A voz dele saiu baixa, carregada de ressentimento. Você decidiu por mim. Ela ergueu os olhos, ferida pela acusação. Você acha que foi fácil? A cada noite em claro, a cada aniversário, a cada momento difícil, eu pensei em você, mas o medo de ver a mesma frieza, a mesma ausência, me paralisou. Eu não queria que o Lucas crescesse, sentindo que não era prioridade. O olhar de Ricardo suavizou por um instante, mas logo voltou a endurecer. Eu poderia ter errado como marido, mas nunca como pai. Você me roubou isso, Helena. O silêncio que se seguiu foi devastador. Apenas o som das máquinas preenchia o espaço, como um lembrete cruel da vida que ainda pulsava ali. Ricardo se aproximou da cama, ajoelhando-se ao lado de Lucas. Tocou de leve os cabelos do menino,
sua mão tremendo. Ele é meu filho, repetiu, mais para si do que para ela. E eu nem sabia que existia. Helena chorava em silêncio, o coração em pedaços. Não havia como apagar o passado. Não havia como devolver a ele o tempo perdido. Eu errei, ela admitiu, num fio de voz. Talvez o maior erro da minha vida, mas tudo o que eu fiz foi tentando proteger o nosso filho. Ricardo permaneceu ali, sem conseguir se afastar de Lucas. Seus olhos marejados brilhavam de dor e de uma nova determinação. Então agora me deixe protegê-lo também. Ele disse firme, levantando-se. Porque eu juro, Helena, eu não vou perder mais nada do que é meu. Helena o olhou com o coração dilacerado, sabendo que, a partir daquele instante, nada mais seria como antes. O segredo estava exposto e, junto com ele, todas as feridas que os separaram. Mas, ao mesmo tempo, algo havia mudado. Lucas não era mais apenas seu. Agora, inevitavelmente, era deles. O clima no quarto estava carregado desde a confissão. Helena mal conseguia encarar Ricardo. Ele, por sua vez, se mantinha firme, observando cada movimento de Lucas como se tentasse gravar tudo em sua memória. A respiração lenta, o jeito de segurar a coberta, até a forma como seus cílios longos tremiam durante o sono. Para Ricardo, cada detalhe era uma revelação dolorosa e uma bênção tardia. Ele gosta de ouvir histórias antes de dormir? Perguntou de repente, a voz mais baixa, como se quisesse romper o silêncio sem assustar. Helena, ainda tensa, assentiu. Sempre. Mas geralmente eu invento algo simples, só para acalmá-lo. Ricardo se sentou na cadeira ao lado da cama. Então me deixa contar hoje. Não era uma sugestão, mas também não soava como imposição. Era quase um pedido. Ela hesitou. O instinto de mãe gritava para proteger, mas algo em sua voz a fez ceder. Helena observou enquanto ele se inclinava para o menino e, com um tom suave, começou a narrar uma pequena aventura sobre um explorador que viajava pelo mundo em busca de tesouros escondidos. Lucas, mesmo sonolento, abriu os olhos por alguns segundos e sorriu. Você tem voz de narrador, sabia? Murmurou o garoto, antes de fechar os olhos novamente. Ricardo sorriu emocionado. Obrigado, campeão. Helena assistia de longe e a cena a atingia em cheio. Ele parecia natural ao lado do filho, como se aquele papel sempre tivesse sido dele. Mas a mágoa dentro dela também era real, e logo a lembrança da solidão dos últimos anos a trouxe de volta para a defensiva. Quando Lucas adormeceu, Helena levantou-se e foi até a janela cruzando os braços. Ricardo permaneceu sentado, mas seus olhos estavam fixos nela. Você não confia em mim, disse, com a voz grave. Ela se virou lentamente. Como eu poderia? Respondeu num tom que misturava dor e desafio. Você foi embora, Ricardo. Deixou que tudo desmoronasse e eu tive que recolher os pedaços. Ele fechou os olhos por um instante, respirando fundo, antes de se levantar. Eu sei que falhei. Eu estava cego pela carreira, pela pressão, mas não sabia que havia algo maior me esperando. Ele deu um passo em direção a ela. Não sabia que você carregava o nosso filho. Helena recuou um pouco, os olhos marejados. E mesmo se soubesse, questionou a voz trêmula, você teria ficado? Teria escolhido a nós em vez de tudo o que parecia mais importante? Ricardo não respondeu de imediato. A pergunta era um golpe certeiro. Ele olhou para o chão, depois para Lucas e finalmente de volta para ela. Eu não posso mudar o que fiz, mas posso mudar o que vou fazer daqui para frente. As palavras dele a desarmaram, mas Helena não queria ceder. Você fala como se fosse simples, como se bastasse dizer que vai ficar e tudo se resolveria. Eu não estou dizendo que vai ser simples, ele rebateu firme, mas estou dizendo que vou lutar. Por ele. Por você. O silêncio voltou, denso e cheio de lembranças. Helena sentiu o corpo estremecer. Parte dela queria acreditar, queria se jogar novamente nos braços dele, mas o medo ainda era maior. Eu não sei se consigo confiar, admitiu, baixando a voz. Foram anos, Ricardo. Você não esteve nas febres, nas noites sem dormir, nas primeiras palavras. Tudo isso foi só comigo.
Ele se aproximou ainda mais, até ficar a poucos centímetros dela. A intensidade do olhar dele era sufocante. Então me deixa estar daqui em diante. Me deixa recuperar o tempo que perdi. Helena fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Quando abriu, encontrou-o tão perto que podia sentir o calor de sua pele. O coração dela disparou, mas recuou um passo, erguendo a barreira que ainda restava. Não é tão fácil, murmurou. Ricardo suspirou, mas não insistiu. Voltou a sentar-se ao lado da cama de Lucas, pegando na mão pequena do menino com cuidado. Helena o observou em silêncio, sentindo uma dor estranha, como se cada gesto de carinho dele com o filho fosse ao mesmo tempo um consolo e uma lembrança do quanto perderam. Aquela noite foi longa. Ricardo permaneceu ao lado de Lucas até o amanhecer, atento a cada movimento. Helena, sentada na poltrona, fingia dormir, mas, na verdade, lutava contra a enxurrada de emoções. Entre eles, o menino era o elo que os mantinha próximos, mas também a prova de que o passado não podia ser apagado. E no meio daquele quarto silencioso, ambos sabiam. A distância que tentavam manter estava prestes a ruir. O hospital amanheceu em silêncio, mas dentro do quarto de Lucas, a tensão parecia pulsar em cada centímetro de ar. Helena ajeitava os lençóis do filho, evitando olhar diretamente para Ricardo, que permanecia sentado na cadeira, os olhos fixos nela. Era como se cada movimento, por mais banal que fosse, tivesse um peso simbólico. Ele quebrou o silêncio primeiro com a voz baixa, porém carregada de frustração. Você realmente acreditou que esconder dele seria o melhor? Helena se virou lentamente, os olhos faiscando com dor. Eu não escondi dele, Ricardo. Eu protegi. Protegi o Lucas de crescer achando que o pai não teria tempo para ele. Ricardo levantou-se bruscamente, o som da cadeira arrastando no chão ecoou no quarto. Você não me deu a chance de escolher. A voz dele se elevou, mas logo baixou o tom ao perceber o menino dormindo. Ainda assim, as palavras saíram afiadas. Você me roubou as primeiras palavras dele, os aniversários, até mesmo o direito de estar ao lado dele nas febres da madrugada. Helena sentiu o peito arder. As lágrimas ameaçavam vir, mas ela manteve a postura. E você roubou de mim a chance de ser esposa, retrucou, a voz trêmula. Eu implorei por sua atenção tantas vezes, pedi que me olhasse, que lembrasse de nós. Mas você sempre escolheu seu jaleco, seus plantões, suas viagens. Eu já estava sozinha, antes mesmo de Lucas nascer. As palavras pairaram no ar, duras e verdadeiras. Ricardo passou a mão pelo cabelo, visivelmente abalado. Eu sei, murmurou a voz mais baixa. Eu sei que falhei com você. Helena respirou fundo, tentando se recompor. Então não me culpe por ter feito o que achei certo. Eu só queria que meu filho tivesse paz. Ricardo se aproximou, os olhos marejados, a voz embargada. Paz? Você chama isso de paz? Ele apontou para Lucas, adormecido na cama. Ele deveria ter tido um pai ao lado dele, Helena. E você deveria ter me deixado lutar por vocês. Ela sentiu as defesas começarem a ruir. A raiva misturava-se à dor, e a dor se transformava em saudade. Por anos, guardara aquele turbilhão dentro de si, mas agora, diante dele, tudo vinha à tona. Você acha que foi fácil? Ela perguntou, a voz quebrada, lágrimas correndo por seu rosto. A cada sorriso dele, eu pensava em você. A cada conquista, eu imaginava como seria se estivesse aqui. Mas eu tinha medo, Ricardo. Medo de te procurar e encontrar o mesmo homem que me deixou para trás. Ricardo parou diante dela, a respiração pesada. As palavras o atingiram como socos, mas também abriram uma ferida que já estava ali. Ele a olhou nos olhos tão de perto que Helena pôde sentir o calor de sua pele. Eu nunca deixei de te amar. Ele confessou num sussurro, como se tivesse medo da própria verdade. O coração dela disparou. Tentou recuar, mas ele segurou suavemente seu braço, impedindo-a de fugir. Helena tremia, não sabia se de raiva, de dor ou de desejo. Não diga isso, Ricardo, murmurou, mas sua voz era fraca. Ele se aproximou mais, o olhar intenso, cheio de saudade e arrependimento. Eu preciso dizer. Preciso porque é a única verdade que restou. E antes que ela pudesse reagir,
Os lábios dele encontraram os dela. O beijo foi arrebatador, cheio de mágoa e de saudade acumulada. Era como se todo o silêncio dos últimos anos tivesse explodido em um único gesto. Helena sentiu o corpo estremecer, sua mente gritar para resistir, mas seu coração a traiu. A cada segundo, a raiva se dissolvia em desejo, e o desejo se transformava em entrega. As mãos dele deslizaram até a cintura dela, firmes, mas ainda hesitantes, como se tivesse medo de que ela recuasse. Helena, ofegante, correspondeu por um instante, sentindo o gosto familiar de um amor que jamais desaparecera. Mas logo se afastou bruscamente, com os olhos marejados, a respiração acelerada. Isso não pode acontecer, ela disse, levando a mão aos lábios, como se quisesse apagar o que acabara de sentir. Ricardo a olhou, o peito arfando, os olhos brilhando de emoção. Já aconteceu, Helena, porque você sente o mesmo. Ela virou o rosto tentando conter as lágrimas. O coração dela gritava que ele tinha razão, mas a mente ainda se agarrava ao medo. Lucas se mexeu na cama, resmungando no sono, e os dois se afastaram instintivamente, lembrando-se do elo que os unia. Helena se sentou de novo na poltrona, o corpo trêmulo, enquanto Ricardo ficou de pé, observando-a. O beijo havia mudado tudo. As feridas ainda estavam abertas, mas por trás delas, o amor que tentaram negar estava mais vivo do que nunca. Helena passou o resto da noite sem conseguir pregar os olhos. O beijo ainda queimava em seus lábios como uma lembrança proibida, e o coração parecia lutar contra a própria razão. Cada vez que olhava para Ricardo, sentado na poltrona ao lado da cama de Lucas, sentia o corpo estremecer. Ele não havia dito mais nada, mas o silêncio dele era tão intenso que preenchia todo o quarto. Quando a manhã chegou, a claridade suave atravessava as cortinas e iluminava o rosto de Lucas. O menino despertou sonolento, mexendo-se preguiçosamente. Ao abrir os olhos, encontrou Ricardo ao seu lado, sorrindo. — Você dormiu bem, campeão? Perguntou, ajeitando o travesseiro. — Dormi. Lucas respondeu, coçando os olhos. — Você ficou aqui a noite toda? Ricardo assentiu com um sorriso tranquilo. — Fiquei, e vou continuar sempre que você quiser. Helena, que observava de longe, sentiu um nó na garganta. O menino já estava criando uma ligação natural com o pai, sem nem saber da verdade. Ela se perguntou quanto tempo conseguiria manter esse segredo entre eles. Durante o café da manhã trazido pela enfermagem, Ricardo fez questão de sentar-se ao lado de Lucas. O menino falava sem parar, contando histórias sobre a escola, os amigos e até sobre um cachorro imaginário que dizia ter em casa. Ricardo ouvia tudo com atenção, rindo das invenções, perguntando detalhes, reagindo com entusiasmo. Helena, do outro lado da mesa, observava em silêncio. Era como se tivesse sido transportada para uma realidade alternativa. Uma família normal, compartilhando um momento simples. Depois, enquanto Lucas fazia um desenho, Ricardo se aproximou da janela, onde Helena estava. Ele é incrível, inteligente, criativo, disse, a voz embargada. Não sei como sobrevivi sem conhecer isso. Helena manteve, os olhos no horizonte, sem coragem de encará-lo. Você sobreviveu porque não sabia. Eu sobrevivi sabendo. É bem diferente. Ricardo respirou fundo, aproximando-se um pouco mais. E é por isso que não vou sair daqui. Não vou deixar você carregar esse peso sozinha nunca mais. Ela virou-se para ele, tentando erguer a muralha que construíra ao longo dos anos. Não fale como se fosse simples, Ricardo. Você não pode simplesmente decidir ficar e esperar que eu acredite. Ele a encarou com firmeza. Não é simples, eu sei. Mas me diz, dê um passo ainda mais próximo. Quando eu te beijei ontem foi só mágoa, só raiva. Helena sentiu o sangue subir ao rosto. Tentou desviar, mas os olhos dele a prenderam. Eu não posso me dar ao luxo de sentir isso de novo. Não posso. Mas sente. Ricardo rebateu num tom suave, quase um sussurro. Eu vi nos seus olhos. Vi na maneira como suas mãos tremiam. Você ainda me ama, Helena. Ela engoliu em seco, afastando-se. Mas o coração denunciava a verdade. O medo, no entanto, era mais forte.
Eu não sei se consigo confiar em você de novo. Ricardo suspirou, mas não desistiu. Então me deixa provar. Não com promessas, mas com atitudes. Deixa eu estar com ele, deixa eu estar com você. Naquela noite antes de dormir, Lucas pediu uma história, mas dessa vez não quis que fosse Helena a contá-la. Quero que o Ricardo conte, disse, já se ajeitando no travesseiro. Ricardo sorriu e começou a inventar uma narrativa sobre um cavaleiro que descobria ter um filho escondido em um reino distante e lutava contra tudo para estar ao lado dele. Helena, sentada na poltrona, ouviu em silêncio, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Era impossível não ver a própria vida ecoando naquela história improvisada. Quando Lucas adormeceu, ainda segurando a mão de Ricardo, Helena se levantou para ajeitar a coberta. Sem querer, suas mãos se tocaram sobre o lençol. O contato foi rápido, mas uma corrente elétrica percorreu seu corpo. Ela se afastou imediatamente, mas ele apenas sorriu, sereno, como quem sabia que cada barreira estava prestes a cair. E naquela noite, Helena percebeu que, por mais que tentasse resistir, Ricardo não estava apenas reconquistando o espaço como pai. Estava, pouco a pouco, reconquistando o espaço no coração dela. Os dias seguintes foram marcados por uma mudança sutil. Lucas apresentava melhoras visíveis. A cor voltara às suas bochechas, o riso retornara aos lábios. E até sua curiosidade infantil ressurgia em perguntas inocentes que enchiam o quarto de vida. O ambiente que antes parecia carregado de medo, agora começava a se tornar um espaço de reencontro. Não apenas entre pai e filho, mas entre duas pessoas que um dia haviam se amado intensamente. Naquela manhã, Helena observava da poltrona enquanto Ricardo ajudava o menino a montar um castelo com peças de encaixe trazidas pela equipe de recreação. O riso de Lucas ecoava pelo quarto. E a cada gargalhada, Helena sentia algo dentro de si se desfazendo. Era impossível não reconhecer a naturalidade com que Ricardo assumia o papel de pai, como se tivesse nascido para aquilo. "Mamãe, olha só o castelo que a gente fez!" Lucas exclamou orgulhoso, mostrando a torre improvisada. Helena sorriu, com lágrimas discretas nos olhos. "Está lindo, meu amor." Ricardo a encarou de relance, e naquele olhar havia mais do que orgulho do filho. Havia um pedido silencioso para que ela também acreditasse naquele futuro a três. À noite, quando Lucas finalmente adormeceu depois de tantas brincadeiras, o quarto mergulhou em um silêncio quase confortável. Ricardo se aproximou da janela, olhando para o céu escuro lá fora. Helena, ajeitando a coberta do menino, percebeu a expressão dele, uma mistura de serenidade e vulnerabilidade. "Ele é incrível", disse Ricardo ainda olhando para fora. "E cada dia que passo com ele, eu me pergunto como sobrevivi sem conhecer isso." Helena suspirou, aproximando-se devagar. "Você não sabia, Ricardo. Eu sabia. É diferente." Ele a olhou, e a intensidade daquele olhar a fez tremer. "E é por isso que eu nunca vou te perdoar completamente", disse, sincero, mas sem agressividade. "Ao mesmo tempo, eu entendo." Ela baixou os olhos, sentindo as lágrimas queimarem. "Eu tinha medo. Medo de procurar você e encontrar o mesmo homem que me deixou sozinha." Ricardo deu um passo em direção a ela, a voz baixa, quase um sussurro. "E encontrou um homem diferente agora?" Helena ergueu os olhos hesitante. Não respondeu. O silêncio entre eles foi mais eloquente do que qualquer palavra. Ele se aproximou mais, diminuindo a distância. "Eu errei muito, Helena, mas o que sinto por você nunca mudou. E eu sei que aqui dentro," ele tocou levemente o peito dela sobre o coração, "ainda existe algo por mim." Ela estremeceu, o corpo reagindo antes da mente. Tentou resistir, mas as lágrimas caíram. "Eu nunca deixei de te amar", admitiu com a voz embargada. "Mas amar você sempre doeu mais do que me fez feliz." Ricardo respirou fundo e então, num gesto suave, enxugou as lágrimas dela com a ponta dos dedos. "Então deixei eu provar que agora vai ser diferente." Helena fechou os olhos, e naquele instante toda a muralha que havia erguido ao longo dos anos desabou. Quando abriu, encontrou os olhos dele tão perto
que não havia mais como negar. E o beijo aconteceu. Diferente do primeiro, não havia raiva nem mágoa. Era um beijo lento, carregado de ternura, como se ambos finalmente se permitissem sentir o amor que sempre esteve ali, abafado por feridas e silêncios. Ricardo a envolveu nos braços com firmeza, mas sem pressa, como quem sabia que tinha encontrado o que buscava. Helena se entregou, sentindo o coração disparar, mas dessa vez sem medo, apenas com a certeza de que, apesar de tudo, aquele era o lugar ao qual pertencia. Quando se afastaram ofegantes, ela repousou a testa contra a dele. E se não der certo, Ricardo? Ele sorriu suavemente. Então, vamos tentar de novo. Quantas vezes for preciso. Helena fechou os olhos, deixando escapar um suspiro carregado de emoção. Pela primeira vez em muitos anos, sentia esperança. Não havia garantias, não havia promessas fáceis, mas havia algo mais forte. A decisão de recomeçar. E naquele quarto de hospital, sob a vigília silenciosa do filho adormecido, Helena e Ricardo encontraram novamente o caminho de volta, um ao outro. O dia da alta de Lucas amanheceu com o céu claro, como se até o tempo quisesse celebrar a melhora do menino. Helena arrumava a pequena mochila dele com roupas dobradas cuidadosamente, tentando manter a mente ocupada. Mas por dentro, sentia-se tomada por uma ansiedade que não tinha nada a ver com a saúde do filho. O que a deixava inquieta era a inevitável conversa que precisava ter com Ricardo. Lucas, sentado na cama, balançava as pernas enquanto desenhava. O papel à sua frente já estava cheio de rabiscos coloridos. 3 figuras de mãos dadas sob um sol amarelo. Ao ver o desenho, Helena sentiu o coração se apertar. Antes que pudesse dizer algo, Ricardo se aproximou, pegando a folha nas mãos com delicadeza. É você, a mamãe e eu? Ele perguntou com a voz embargada. Lucas assentiu, sorridente. Sim, somos nós 3. Ricardo se agachou diante do menino, o olhar marejado. Está lindo, campeão. Lindo. Helena desviou o olhar, respirando fundo para não se desfazer em lágrimas. A inocência de Lucas era como uma flecha certeira. Mostrava o que estava diante deles, o que poderia ser, mas que ainda exigia coragem para se concretizar. Quando assinaram os papéis da alta e saíram do hospital, o entardecer pintava o céu com tons dourados e alaranjados. Lucas corria alguns passos à frente, rindo, como se a doença tivesse sido apenas uma sombra passageira. Helena e Ricardo caminhavam lado a lado, em silêncio. O peso do momento pairava entre eles. No meio da calçada, Ricardo quebrou o silêncio. Eu não vou abrir mão dele. Helena parou, o coração disparando. Eu nunca disse que você não poderia estar na vida dele. Ele se virou, encarando-a com intensidade. Não estou falando só do Lucas, estou falando de você também. As palavras a atingiram em cheio. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Ricardo, nós não somos mais os mesmos. Passaram-se anos. Eu mudei, você mudou. Não dá para fingir que nada aconteceu. Eu não quero fingir. Ele respondeu a voz firme. Eu quero recomeçar. Quero construir algo novo, diferente. Erramos, sim, mas ainda existe algo entre nós, Helena. Você sabe disso. Ela sentiu os olhos marejarem. Eu tenho medo, confessou num fio de voz. Medo de acreditar em você de novo e acabar sozinha outra vez. Ricardo se aproximou devagar, diminuindo a distância entre eles. Eu também tenho medo, admitiu. Mas não podemos deixar o medo decidir por nós. Ele segurou a mão dela, entrelaçando seus dedos com suavidade. O que sinto por você não desapareceu, só ficou escondido debaixo das mágoas. E agora eu quero que a gente lute juntos. Helena fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem. O toque dele era quente, firme, e por mais que quisesse resistir, seu coração já não conseguia. As lembranças de noites solitárias, de lágrimas escondidas, de promessas quebradas, tudo parecia se dissolver diante da força daquele instante. E se não der certo? Ela perguntou, a voz trêmula. Ricardo ergueu a outra mão e acariciou suavemente o rosto dela.
Então a gente tenta de novo, quantas vezes forem necessárias. Mas eu não vou desistir. Nem de você, nem dele. As lágrimas de Helena se transformaram em um sorriso tímido. Pela primeira vez, ela não viu promessas vazias nos olhos dele. Viu sinceridade, viu amor e, naquele momento, decidiu arriscar. Ela assentiu, apertando a mão dele com força. Eu quero tentar. Ricardo sorriu e, sem hesitar, a puxou para um abraço apertado. Helena se permitiu afundar naquele gesto, sentindo o coração se aquietar, como se finalmente tivesse encontrado o porto que buscava. Lucas, percebendo o abraço, correu até eles e se enfiou no meio, rindo alto. Ei, não me deixem de fora. Os três riram juntos, unidos em um círculo perfeito sob o pôr do sol. Naquele instante, Helena soube. O destino não havia apenas revelado segredos ou curado feridas. Ele lhes dera uma segunda chance. E dessa vez, não haveria mais espaço para deixar o amor escapar. Meses haviam se passado desde a alta de Lucas, e a vida de Helena já não era a mesma. A rotina simples que ela construíra ao longo de anos ganhara novos contornos, novas cores. Agora não eram apenas ela e o filho. Ricardo fazia parte de tudo. Não mais como uma lembrança distante ou como um fantasma do passado, mas como presença real, constante, palpável. A nova casa, escolhida juntos, refletia essa mudança. Era um espaço aconchegante, com paredes claras e cheias de quadros que Lucas ajudara a escolher. Brinquedos espalhados pelo chão denunciavam a energia infantil que tomava conta do lar, enquanto os livros médicos de Ricardo dividiam espaço com os romances de Helena em uma estante improvisada. Era uma mistura improvável, mas perfeita, porque finalmente eram uma família. Naquela manhã, Lucas corria pela sala com uma capa de super-herói improvisada, rindo alto. Ricardo o perseguia de brincadeira, fingindo ser o vilão que precisava ser derrotado. A cena era caótica, mas carregada de alegria. Helena, encostada no batente da porta, observava com um sorriso que não conseguia esconder. Cuidado com o vaso, Lucas, ela alertou entre risos. Relaxa, mamãe. Super-heróis nunca quebram nada, o menino respondeu antes de quase tropeçar na capa. Ricardo o segurou no último instante, arrancando mais gargalhadas. Esse super-herói precisa treinar mais a coordenação motora. Ricardo brincou, levantando o filho no ar como se fosse voar. Helena riu, balançando a cabeça. Era impossível não se emocionar com cada detalhe da cena. Havia meses, o hospital era o cenário de medo e incertezas. Agora, a sala de estar era palco de amor e recomeço. Na hora do almoço, os três se reuniram à mesa. Helena cozinhara, com a ajuda desastrada de Lucas, que insistira em cortar legumes e quase fez uma bagunça. Ricardo elogiava cada prato como se fosse uma refeição de restaurante 5 estrelas, só para ver Helena revirar os olhos em falsa reprovação. Mas, no fundo, ela adorava. Depois da refeição, enquanto Lucas descansava no sofá, Ricardo e Helena foram para a varanda. O sol da tarde iluminava o jardim, e uma brisa suave balançava as cortinas. Ricardo segurou a mão dela, entrelaçando os dedos com naturalidade. Às vezes ainda sinto culpa, ele confessou, olhando para o horizonte, por não ter estado lá desde o começo, por ter perdido os primeiros passos, as primeiras palavras. Helena apertou a mão dele. Eu também sinto culpa, por não ter te contado, mas, se continuarmos presos a isso, nunca vamos viver o agora. Ele se voltou para ela, os olhos cheios de emoção. E o agora é tudo o que eu quero viver com vocês. Helena sorriu, deixando-se aconchegar no abraço dele. O peito dela, que antes carregava apenas medo e solidão, agora estava cheio de uma paz nova, diferente. A presença dele já não era uma ameaça, mas um alívio. À noite, depois de colocar Lucas na cama, eles ficaram juntos na sala. O silêncio era confortável, quebrado apenas pelo som distante da cidade. Ricardo puxou Helena para perto, deitando a cabeça dela em seu ombro. Eu não sei o que teria sido da minha vida sem esse reencontro, ele murmurou. Ela levantou os olhos para ele, sorrindo.
Talvez o destino só tenha esperado o momento certo. Ricardo inclinou-se e a beijou. Não era um beijo de urgência, nem de saudade contida. Era um beijo tranquilo, maduro, de quem sabia que, apesar das cicatrizes, havia encontrado o lugar certo para ficar. No quarto ao lado, Lucas suspirava no sono, com um sorriso inocente nos lábios. Ele não entendia todas as batalhas que os pais haviam enfrentado, mas sabia, no fundo de sua pureza infantil, que agora tinha um lar completo. E assim, sob a luz suave da noite e o aconchego de uma nova rotina, Helena percebeu que o verdadeiro milagre não tinha sido apenas salvar a vida de Lucas, mas devolver a ela e a Ricardo a chance de amar de novo. Não era um final perfeito. Não existiam histórias sem marcas, mas era real, era verdadeiro. Era um recomeço, e dessa vez eles estavam decididos a não deixar escapar. No fim, Helena percebeu que o amor verdadeiro não desaparece com o tempo, nem com a distância. Ele pode se esconder sob camadas de mágoa, de silêncio e de escolhas erradas, mas permanece ali, esperando o instante certo para florescer outra vez. Ao olhar para Ricardo e Lucas juntos, ela compreendeu que, apesar dos caminhos tortuosos, o destino havia lhes dado uma segunda chance, e que essa chance era preciosa demais para ser desperdiçada. Ricardo, por sua vez, descobriu que o maior tesouro de sua vida não estava em conquistas profissionais, nem no prestígio do seu nome, mas na simplicidade de segurar a mão de Helena e ouvir a risada do filho. Naquele lar reconstruído, entre gestos cotidianos e olhares cheios de ternura, ambos entenderam que o amor não é sobre nunca errar, mas sobre escolher, todos os dias, permanecer. E juntos, escolheram recomeçar. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta. Gostei aqui embaixo para eu saber que você tá junto comigo.